Então, na aula passada, nós falamos que o mercado consumidor é heterogêneo, é o mais complexo de se avaliar, e aí nós vamos ver algumas características que eu tenho que buscar informações quando eu faço pesquisa no mercado. Então, o mercado consumidor, em virtude do tamanho, da segmentação e das características geográficas, se faz necessário organizar seu entendimento. Então, quando nós vimos aquela visão geral do marketing, eu falei que a gente precisava pesquisar para conhecer. E aí eu fiz algumas colocações que era, eu preciso perguntar o que o mercado compra, que é traduzido dentro do marketing como objetos do mercado consumidor. Depois, por que o mercado compra, objetivos visados pelos compradores. Quem compra é como se organiza para fazer a compra dentro do mercado consumidor, quem são as pessoas envolvidas. Como é efetuada a compra, que se traduz como operações de compra. Quando compra, em que ocasião a compra é realizada, e em que local, responde a pergunta onde. Então, nós vamos passar por esses itens e entender um pouquinho. Quem tiver dúvida, pergunta, eu paro aqui e respondo, tá? Como sempre, esse é o caminho. Então, olha só, o objeto, o que o mercado compra, tá certo? O que compra é claro, se eu vendo celular, ele compra celular, se eu vendo telefone, ele vende telefone, se eu vendo água, ele vende compra água. Mas como isso é no entendimento de quem compra? Você sabe o que você está vendendo. Agora, como classifica? Porque, dependendo da classificação, o cliente dá mais ou menos valor para o produto. A primeira classificação que eu posso ter do objeto de compra é quanto à taxa de consumo e a tangibilidade. Então, eu avalio aí a duração da satisfação da necessidade. Por exemplo, se eu vou a um cinema, eu posso até lembrar do filme depois, mas a emoção eu senti naquela 1h30, 2 horas que eu fiquei dentro do cinema. Já quando eu compro um celular, eu vou ficar satisfeito com ele mais tempo ou menos tempo. Se ele não é bem o que eu queria, vou ter que aguentar a insatisfação por longo tempo. Se ele é exatamente o que eu queria, eu vou ficar satisfeito muito tempo. E tem alguns que a minha satisfação é temporária, porque ele se consome com o tempo. Então, a classificação que tem é a classificação de que os bens, os produtos, são duráveis, então são bens tangíveis que normalmente têm durabilidade para grande período de tempo. Exemplo aí, roupa, eletrodoméstico, carro, bicicleta, celular, televisão. Eu vou ficar satisfeito com ele bastante tempo. Ah, mas professor, roupa de moda, ela fica ativa por 2, 3 meses. Aqui eu estou falando da roupa padrão, a roupa cuja finalidade dela é a proteger o corpo, proteger do frio e assim por diante. Quando a gente vai para a questão da roupa moda, aí ela pode adquirir um caráter de não durável, descartável até, certo? Desde que ela seja barata. Porque se ela for de moda, um prêt-à-porter, um produto de estilista, ela, apesar de ter sido feita na moda,
ela dura porque tem um nome forte por trás. Ela acaba sendo atemporal. Então, olha que coisa interessante. A moda descarta produtos que são baratos, são corriqueiros. Mas a própria moda faz longínqua a vida de um produto porque ele passa a ser uma obra de arte, certo? Então, a pessoa tem um vestido Versace. Não interessa se foi na moda de 2018, 17. Se ela for a algum evento em 2020, né, pode estar fora da cor da moda, pode estar tudo, mas ela está dentro do conceito de alta costura porque foi feito por um estilista famoso. Então, classificação: bens duráveis, bens não duráveis. São bens tangíveis também, né? Você pega, você usa, que são consumidos em um ou poucos usos, certo? Então, aí entra, por exemplo, a modinha aí, né? Que a mulher sai com aquela roupa 2, 3 vezes, depois não quer sair mais, porque já viram ela vestida, certo? Daí a moda de produto barato acaba caindo dentro dos bens não duráveis. Carne. Carne é não durável porque eu compro, cozinho, asso, frito, como, acabou. Sabão, a cada uso, ele se desgasta. Se eu entrar numa lanchonete e pedir um sanduíche e comer, acabei de comer, acabou. Pedi uma garrafa de refrigerante ou de suco, acabei de beber, acabou. Então, o tempo da satisfação é curto, certo? Eu não posso querer prorrogar esse prazo porque o produto é consumido. E a terceira classificação nesse quesito são os serviços, onde vai encaixar a maioria das atividades de vocês, certo? Ah, por que a maioria? Porque você pode, por exemplo, ter a consulta para o seu cliente lá, seu paciente, e ser representante, por exemplo, de algum produto que complementa a alimentação, que você tem lá para vender. Não sei se pode isso, não pode, mas você pode ter como atividade principal o seu serviço e uma venda de produtos não duráveis que complementa o serviço que você presta, sei lá. Então, os serviços são atividades, benefícios ou satisfação que são vendidos sem a entrega de um bem físico. Corte de cabelo, você entra lá, escolhe o corte, a pessoa corta e você não sai com nada de lá. Concertos em geral, consultas médicas, consultas com nutricionista, com psicólogo, são todos serviços. Então, a primeira classificação é com o tempo da satisfação da necessidade. A segunda classificação tem a ver com o acesso aos bens e serviços, que tem associação direta com o hábito de compra do consumidor. Então, a primeira classificação são os bens de conveniência. São bens de consumo que o cliente adquire com frequência, imediatamente e com o mínimo de esforço de comparação e de compra. Exemplo, cigarro, refrigerante, jornal, revista, coisas do dia a dia, o pão, o café da manhã, o leite. Eu habitualmente compro naquela padaria, né? Então todo dia eu vou lá buscar o pão e o leite fresco, alguma coisa assim. Aí vem o nome, por exemplo, daquela loja que tem no posto de combustível, né? Loja de conveniência. Qual é a questão conveniência aí? Ela está disponível naquele momento ou quando eu preciso. Né? Tem loja que vira o posto
vira 24 horas, a loja também. Então você sai de uma festa, você sai de um cinema à tarde, sei lá, e você para na loja de conveniência para comer alguma coisa, beber alguma coisa. E por ser conveniência, ela normalmente tem um preço maior. Ah, por que maior? Porque é o seguinte, ó, a lógica é, a pessoa parou para abastecer e vai voltar para o rumo dela. Então, quando ela para e está esperando, ela vê uma loja. Ela fala, poxa, preciso beber alguma coisa, comer alguma coisa, que eu vou voltar para dirigir ali. Quando essa pessoa vai, ela tem 2, 3 minutos, entra, compra alguma coisa e paga. Ela não fica pesquisando o preço, nada. Então, ela tem a tendência, e como é uma compra pontual, da pessoa não olhar muito o preço e pagar. Um exemplo claro disso é aquele posto que tem ali no final da rua Maitá, que está o Adé, perto daquele viaduto que vai para a estrada de Ubatuba, posto Petroval. Ali tem uma loja de conveniência. E na mesma distância da loja de conveniência tem a entrada do supermercado Compre Bem. Se você parar na loja de conveniência para tomar um refrigerante, comer um sanduíche, você vai pagar pelo menos umas 3 vezes ou 4 o valor do preço que você pagaria se entrasse no supermercado para fazer a mesma compra. Por O quê? próprio frango assado, né, professor? É caríssimo e todo mundo para ali para abastecer, que tem o posto do lado, e comer alguma coisa, que é uma fortuna, mas todo mundo para ali. Para porque é uma conveniência. Quem está viajando É, não vai entrar numa cidade para entrar num restaurante para comer. Ele quer parar, comer rápido e voltar para a estrada, certo? Então, quando você para no frango assado, naquele outro que tem, que eu não lembro o nome agora, eles têm serviços rápidos. Então, tem lá um self-service, você O se grau, serve, professor? grau também, né? Por quê? É a conveniência, é o fato de você querer ser atendido rápido para voltar para o seu destino, que é a viagem. Então, quando você olha para bens de conveniência, tem essa característica. Só que a conveniência não está só no bem, está numa associação do bem que você está comprando, ou serviço, e da sua necessidade imediata. Porque, por exemplo, vamos pegar o Petroval de novo. Se eu vou fazer compra do mês para minha família, eu não vou na loja de conveniência. Eu vou no supermercado e lá eu comparo produtos, eu vejo marcas, eu escolho os produtos, levando em consideração vários fatores. Então, eu vou gastar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para fazer uma compra, porque eu vou preparado para gastar esse tempo. Meu foco é nisso. Já na loja de conveniência, não. Eu não vou comprar uma compra. Daí você fala, o mesmo produto, a mesma latinha de Coca-Cola na conveniência, no Compre Bem, tem preço distinto. Porque quem está comprando a latinha de Coca-Cola no Compre Bem, está comprando com uma finalidade. Quem está comprando na loja de conveniência está comprando com outra finalidade. Então, tem alguns produtos que são assim, né? Carro. Para a maioria das pessoas, para a maioria dos carros, das marcas, os tipos de carro, são bens comparáveis, que vai ser o próximo que a gente vai falar. Mas pode ter a situação do seguinte: o cara é multimilionário e ele vai comprar um carro para o caseiro dele. Então ele não vai ficar pesquisando muito. Ele vai pensar no carro, entrar na loja e comprar, porque para ele aquele preço lá, vamos supor, um cara que tem aí meia dúzia de Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes e tal, pagar 40 mil num carro para ele não é nada. Então ele compra meio que na conveniência, a loja que está mais perto. Aí você fala, puxa, mas tem gente assim? Tem.
Tem gente assim, né? Tem gente que tem tanto dinheiro que até o carro, que para a gente seria um produto especial, para ele dá de presente. Tá certo? Então, a segunda classificação são os bens comparáveis. Bem de consumo, que o comprador, no processo de seleção e aquisição, compara a conveniência, qualidade, preço e estilo. Então, quando eu vou comprar mobília para casa, automóvel, roupas, né? E daí tem uma infinidade de coisas. A maioria das coisas que nós compramos são comprados por comparação. E aí vem os bens de uso especial, bens de consumo com características únicas ou com forte valor de marca, para o qual um grupo significativo de compradores está disposto a fazer um esforço especial para adquiri-los. Daí entra os carros especiais, o isqueiro da marca Zippo, que a pessoa às vezes nem fuma, mas tem coleção do isqueiro, porque ele virou um objeto de coleção. Tem vários modelos, tem edição limitada, isqueiro, e as pessoas compram. Roupas de grife, uso especial, vestido de noiva. Bom, um produto de uso especial, você vai usar uma vez na vida. Ah, mas se casar de novo, quiser casar de novo, deve usar outro vestido, né? Não deve repetir o mesmo. Certo? Então, quando eu falo em objeto, eu tenho que ver aquilo que você está oferecendo para que público e verificar onde se encaixa como bem durável, não durável o serviço, ou bem de conveniência comparável ou de uso especial. Então, se a gente for olhar no passado, a profissão de vocês era um serviço, né? Vai ser um serviço sempre, mas como eram poucas pessoas que tinham condição de pagar um nutricionista, ele era um serviço de uso especial. Algumas poucas pessoas contratavam o serviço de nutricionista para cuidar da vida delas e tal. Era caro e as pessoas não entendiam bem até por que funcionava, só alguém que era muito antenado. À medida que mais pessoas vão se especializando na profissão, vocês caem no serviço de bens comparáveis, certo? A maioria das pessoas que vem buscar o seu serviço vai comparar alguma coisa, vai comparar o seu preço, o que falam de você, né, a sua qualidade, seu estilo, onde você está localizado e tal, vai comparar. Então, no caso de vocês, vocês vão se encaixar com grande força no serviço de bens comparáveis. Pode ser que no futuro tenha tanto nutricionista, seja uma coisa tão corriqueira, que vira bem de conveniência. Mas nada impede que um de vocês se torne tão famoso que você especialmente tem uma marca que o torna um bem de uso especial. Então, olha só, eu, formado em nutrição, vou ser comparado com os demais. Se eu ficar famoso, tiver uma marca forte, eu posso entrar no rol dos bens de uso especial. Então, vou tratar só dos milionários, dos reis, dos políticos famosos e tal, artistas. E aí eu também vou cobrar proporcional a isso, né? Porque esse pessoal já está acostumado que se ele quer alguma coisa diferenciada, ele tem que pagar pela diferença. Ok, então, quando eu pesquiso, eu tenho que entender no mercado o que o mercado está comprando segundo essas classificações aí que vão me ajudar depois a desenvolver o produto e o serviço que eu vou oferecer para o mercado. A segunda classificação, o segundo é o objetivo. Esse objetivo responde à pergunta: por que o mercado compra? Por que as pessoas compram o serviço de nutrição? Por que ela compra
o celular de 5.000 reais e a outra, por que ela compra o de 1.000 reais, por que compra o carro A, por que compra o carro B. E essa é a parte mais complicada do mercado consumidor. Porque descobrir as razões que levam as pessoas a comprar é uma tarefa árdua. Porque cada um tem seus motivos. Um compra porque tem facilidade. O fulano tem o top do celular da LG que custa 3, 4 mil. Aí você vai ver, ele trabalha na LG. Então, para ele até recebe de graça como equipamento de serviço dele. O outro tem um carrão top da Ford, um Fusion híbrido e tal. Trabalha na Ford. Dependendo do cargo, ele recebe o carro. Então, você olha e fala, qual o motivo desse cara? Simplesmente ele usa aquilo que está disponível para ele. Já tem outro que compra aquele celular bodoso da Samsung porque ele quer ter o produto de vanguarda. Ou o top da Apple quer ter o produto de vanguarda da Apple. O outro vai comprar porque o vizinho comprou aquele carro e ele quer mostrar que ele não é inferior ao vizinho, ele compra igual. Motivo sociológico aí, às vezes psicanalítico até, porque ele quer mostrar que ele é capaz, ou sociológico, porque ele quer se inserir naquela rua, naquele bairro, como uma pessoa que tem o mesmo nível das outras pessoas. Esse fenômeno sociológico é extremamente forte, porque você pega, por exemplo, aquele loteamento ali em frente ao shopping Taubaté, Village. Quantas pessoas eu conheci que moravam em casas muito melhores até, mas como a elite da cidade começou a morar lá, a pessoa vendia a alma para comprar um terreno lá e construir uma casa. Certo? Por quê? Porque quer ser visto na cidade quando a pessoa pergunta, onde você mora? Moro lá. Ah, então esse cara não é qualquer um. Isso é um modelo sociológico que tenta explicar. Então vamos ver os detalhes de cada um rapidinho aí. Primeiro modelo de aprendizagem. A explicação é meio complexa, porque envolve impulsos, estímulos, sugestões, reações e reforços. Então, a teoria está descrita aí, mas eu vou explicar de uma forma que eu tento fazer mais simples. Basicamente é o seguinte: nós temos uma característica empírica de repetir as coisas que nos deram satisfação e de evitar aquelas que nos deram repulsa. Essa é a nossa aprendizagem. Então, quando eu compro alguma coisa que me satisfez, isso fica guardado na minha cabeça e na próxima oportunidade que eu tiver a mesma necessidade, eu vou ter uma tendência de buscar aquilo que me satisfez. Então, isso é explicado por essa complicação aí que a teoria diz, né? Que nós temos impulsos primários, que são aqueles que nos acompanham o tempo todo: fome, sede, sexo, fuga, dor. E temos impulsos que são apreendidos, que nós aprendemos. A criança não nasce com medo, mas com o tempo ela tem medo porque o medo é usado para limitar, muitas vezes, as ações espontâneas dela, né? Então, por exemplo, quando ela começa a engatinhar, ele tem a tendência de mexer em tudo. Daí tem as tomadas na casa de uma pessoa. Aí você fala assim, por que colocar aquelas proteções de tomada?
É bom que aprenda com o erro. Que põe o dedo lá, tome choque e veja que é perigoso. Aí tem uma linha que você pensa, é bom proteger. Não, é bom que sofra. O problema não é o proteger o que sofra. O problema são os impulsos, os estímulos que você vai dar para ela. Porque quando ela chegar lá, você vai falar assim, ó, não põe a mão aí que machuca. Então, esse não coloca a mão lá que machuca é o tal do medo que a gente põe nas pessoas. A televisão põe medo na gente, né? Ó, à noite saiu e foi assassinado, foi assaltado. Então você fica com medo de sair. Isso, por exemplo, eu remeto uma explicação do porquê os turistas estrangeiros acabam fazendo besteira quando vão ao Rio de Janeiro. Porque quando ele vai na agência de turismo lá comprar passagem para vir para o Brasil, a agência já dá até um manualzinho de cuidados quando vem para o Brasil. E eles são tão exagerados que eles colocam medo nas pessoas, que a pessoa vem achando que vai ver bandido com máscara andando na rua armado. E vem com esse medo. Só que, por exemplo, quando você chega lá no Rio de Janeiro, você vai na praia, o carioca é super atencioso, taxista, tudo gente boa. Aí a pessoa que chegou com medo se desarma, porque ela não vê nenhum bandido na rua, todo mundo trata bem e tal. Aí ela pensa, exageraram, isso aqui é um paraíso. E a hora que ela relaxa, ela descobre que os alertas eram verdadeiros. Porque tem os oportunistas que são extremamente bonzinhos, atenciosos, mas que está de olho para cometer algum roubo ali. E é a hora que a pessoa dança. Então, nós aprendemos com esses estímulos. Então, é uma soma, como eu falei, do impulso que nós temos pelo consumo, dos estímulos que nós recebemos da propaganda, das pessoas à nossa volta, tal. Sugestões, porque eu vejo outras pessoas fazendo e sugere para mim fazer também. Reações positivas e negativas e reforço que a gente recebe. E com isso, o meu consumo está associado a isso. Daí é o exemplo, né? Eu, ao satisfazer a sede com o refresco, na próxima vez que eu tiver sede naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, naquela mesma hora do dia, eu vou ter uma tendência a repetir aquilo que me satisfez. Saí na cidade, está um puta calor, sol e tal, parei no lugar e tomei lá uma água, ou um chá gelado, ou um suco. Foi bom, me refrescou, eu voltei porque eu estava fazendo com menos desconforto. A próxima vez que eu tiver no calor e tal, minha cabeça vai levar a pensar em tomar outra vez aquele chá, ou aquela água, aquele refrigerante. Então, o modelo de aprendizagem trabalha com essa característica que nós temos de sermos empíricos, de repetir aquilo que nos satisfaz e fazer rejeição àquilo que nos gera desconforto. Professor, Sim. essa reação e esforço é o empenho que eu teria que fazer e que eu faço para, por exemplo, eu tenho o impulso pelo consumo, eu tenho o estímulo da propaganda, eu tenho a sugestão que eu vejo os outros fazendo e eu tenho o meu esforço e a minha reação para chegar Não é nesse consumo, esforço, é isso? não é esforço, é reforço. Reforço, isso. Reação é aquela que você tomou, né? Quando você teve a Uhum. sugestão e tal, o que você fez? E aí, quando você ficou satisfeito,
teve um reforço de que aquela decisão foi bem tomada. Quando você não ficou satisfeito, tá. você tem um reforço para não fazer mais aquilo. Tá? Entendi. Então, você Tá. começa com estímulo, que é natural nosso, ou nós aprendemos, o impulso, quer dizer. Nós temos os estímulos que são internos ou externos, né? E a propaganda mostra muito isso, né? As pessoas à nossa volta. Tem as sugestões, que são você vê as outras pessoas fazerem e tal, então te sugerem fazer também, né? As pessoas vão naquele barzinho, isso é uma sugestão para que eu vá. Somado com a propaganda que fizeram, que foi o estímulo, eu tive a reação de ir naquele barzinho. Cheguei lá e um local fedido, mal atendido e tal, eu vou ter um reforço de que aquele barzinho, que nem sempre o que as pessoas gostam, é bom. Se eu fui e gostei pra caramba, eu vou copiar novamente as outras pessoas e vou atrás delas quando elas forem em algum lugar, entendeu? Ah, tá, entendi. O segundo modelo remete lá aos estudos da psicanálise. E esse é extremamente complexo. Por quê? Porque ele remete a carências, a experiências vividas. Primeiro, cito Freud aí, né? Que é um psicanalista que escreveu uma teoria bastante forte da psicanálise. O Freud fala que nossas reações estão ligadas à nossa experiência na primeira idade. O que ele considera a primeira idade? São aqueles meses em que eu vou tomando consciência do mundo, mas em que eu ainda não consigo expressar minhas vontades. Então, quando eu não falo ainda, quando eu não consigo dizer o que eu quero, o que eu não quero. Então, para entender bem essa primeira infância aí, o professor uma vez deu um exemplo e eu guardei no curso que eu fiz. Imagine um casal, duas crianças que nascem gêmeas numa casa. Os pais têm a tendência de tratar os gêmeos o mais igual possível. Põe roupinha igual, que dá para um, dá para o outro e tal. E aí virou dois adultos diferentes. Por que os dois são tão diferentes na idade adulta? Né? Esses dias mesmo eu vi a postagem de um aluno, que foi aluno aí da comunicação, não foi daí, foi da comunicação. Ele e o irmão completando 50 anos, 51 anos. Né? Foram meus alunos muito tempo atrás. E os dois eram gêmeos. Eu nem lembro se os dois foram meus alunos. Não lembro disso, mas eu sei que pelo menos um foi. E a foto dos dois agora com 51 anos são totalmente diferentes. Um está vestido extremamente formal, como se estivesse, não me lembro agora a foto, mas como se estivesse de paletó, de terno. E o outro com roupa colorida, cabelão e tal, bem bicho grilo, tá certo? Aí eu olhei e falei, puxa vida, lembrei dessa passagem, né? Que o cara explica essa fala do Freud da seguinte forma: as duas crianças estão dormindo. Uma delas acorda à noite chorando. A mãe e o pai, não sabendo bem o que a criança tem, porque ela não fala, né? Vai e começa a tentativa e erro, né? Para tentar descobrir o que é. Primeira coisa que a mãe faz é tá com fome, né? Vai, prepara uma mamadeira e dá para a criança toma aquele leitinho quentinho, tal, relaxa e dorme. Primeira criança acordou, mãe deu mamadeira, ela tomou o leitinho quentinho, passou a fome, dormiu. Essa criança guardou na cabeça dela que
a vida é uma maravilha. Teve fome, aquela pessoa que está do lado dela ali, deu de comer, e ela dormiu. Passa 10 minutos, a outra criança acorda, chorando. A mãe empírica, lembra da aprendizagem? A mãe empírica fala, poxa, quero voltar a dormir. A primeira mamou e dormiu. Ato contínuo, pega uma madeira e põe na boca da outra. A outra criança chora mais. Fica desesperada. A mãe fica desesperada. O que eu fiz de errado? A outra mamou e dormiu. Demora lá uma hora e pouco para descobrir, faz massagem na barriga e tal, aí dá Lufital, a criança para de chorar e dorme. Só que durante aquele período ali, a criança teve uma coisa que foi assim, pô, acordei com dor, essa pessoa aí do meu lado enfiou uma mamadeira na minha boca, eu com dor e tendo que mamar. Na cabeça dela o mundo é horrível. Então, mesmo a gente vivendo na mesma casa, nós guardamos essas coisas que acontecem na nossa cabeça e que vão se manifestar ao longo da nossa vida. Depois vai reforçando pelo um que é mais bem sucedido que o outro, eles são iguais, mas um é mais inteligente, daí o outro fica reprimido, um é mais espontâneo e vai criando as diferenças. Então, o modelo psicanalítico pega essa primeira infância aí como catalisador de mudanças, de problemas. E depois tem a própria vida, né? A pessoa que teve dificuldade de comer, algum momento da vida passou fome, algum momento não tinha onde morar, algum momento queria aquele doce, todo mundo estava comendo e não tinha dinheiro para comprar. Queria aquele brinquedo, os amigos tinham e não tinha, não ganhava. Tudo isso marca a cabeça das pessoas e daí isso influencia na compra quando ele é adulto. Eu tive um chefe, diretor de empresa, que tinha um salário altíssimo, e toda vez que ele ia para São Paulo, a empresa não ficava em São Paulo, ele ia para a reunião em São Paulo, ele voltava para casa com alguma coisa. Ele tinha um carro grande, não sei como é que chama, veraneio, acho. Não sei que nome tinha o carro, não era veraneio. E ele ia e acabava as reuniões dele em São Paulo e passava na rua Piratininga, que vende máquinas, comprava fogão, comprava máquina de fazer suco profissional, passava em loja de instrumento, comprava órgão, guitarra. Aí se perguntava, por que você comprou isso? Não, porque é legal, olha que legal ter isso aqui em casa e tal. Daí quando você perguntava mesmo, ele chegava à conclusão que não precisava, ele comprava por impulso. Provavelmente estava associado a um trauma de infância dele lá, que a hora que ele passou a ter dinheiro, ele passou a ser um gastão. Outros, mulher, por exemplo, tem propensão a comprar sapato. Aí tem lá 2 pés só e tem 500 pares de sapato. Aí você vai entender e falar, mas é legal ter par de sapato. Aí você vai descobrir que, poxa, se for fazer uma análise profunda de comportamento, essa pessoa teve alguma frustração que levou a hoje ser um comprador compulsivo de sapato. Então, esse modelo explica por que tem muita empresa de marketing que contrata
psicólogo para trabalhar analisando o comportamento do consumidor, que tem muitas compras que são sem explicação lógica. Então, esse modelo aí é o mais complicadinho, que a gente tem que tentar entender. Mas esses modelos são mais para você, quando estiver olhando o seu mercado, né? Tentar ver o que está mais próximo da realidade. Porque não vai ter um modelo certo, não vai ter um modelo único. Mais de um modelo pode explicar um comportamento de compra. O terceiro modelo é o modelo sociológico. Então, ele se explica pelo quê? Pelas características de cultura, de classe social, de subcultura e da nossa necessidade que nós todos temos de sermos aceitos no meio em que a gente vive. Certo? Então, eu vejo um grupo de referência que eu me identifico, por exemplo, vocês. Vocês estão num grupo de estudantes universitários aí, de uma faculdade que é paga, então precisa ter uma renda básica aí, não fazem parte das classes mais baixas, porque quem tem condição de pagar aí R$ 1.000 num curso, mais ou menos isso que vocês pagam, a família tem que ter uma renda familiar de pelo menos aí uns 4, 5 mil reais. E quem tem renda de 4, 5 mil reais é só 10% da população brasileira. Então, vocês fazem parte de um grupo social. E aí, para você fazer parte desse grupo, você começa a se adaptar a algumas regras. Então, as conversas passam a ser sobre determinados temas, os objetivos de viagem, as roupas que compra, os produtos que compra, tem muita influência ao que você vê as outras pessoas fazendo. Então, o modelo sociológico tem a ver com isso. As pessoas compram para estar associado, né, se moldam para estar associado a um grupo social de referência. Daí explica, por exemplo, né, de repente, numa rua, você passa e tem 5, 6 carros da mesma cor, ou 5, 6 carros da mesma marca. Né? Fala, puxa. Ou, num condomínio fechado, como esse que eu citei ali em frente ao shopping, você vê lá, as casas são meio que iguais. Por quê? O cara viu a placa de um arquiteto na porta, esse arquiteto é famoso, ele contrata o mesmo arquiteto. Daí, metade das casas foram feitas por um mesmo arquiteto. Por mais criativo que ele seja, ele não consegue ficar inventando muito. Então, as casas ficam todas meio parecidas. Certo? Então, a pessoa mora e olha para a casa dela e fala, pô, minha casa é bonita. Pô, mas é igualzinha aquela ali, igualzinha aquela ali. Pô, que criatividade que tem isso. Esse é o modelo mais simples que vocês sofrem o tempo todo, influência dele. Né? Na idade de vocês, é o modelo que mais influencia na decisão de compra de cada um de vocês aí. O quarto modelo, esse é o mais simples, porque é o modelo que leva em consideração ter o maior resultado, o maior benefício para um determinado custo. Então, é aquele que você para e fala assim, vou comprar um celular. Tem esse aqui que é famoso, da Apple, e tem um problema. Ou eu compro as versões mais atuais, ou eu corro risco de daqui a um ano, o celular está bom, mas ele não tem mais atualização. Está acontecendo isso agora, se não me engano, com iPhone 4 e 5, não vai ter mais atualização para ele. Então, você embala e fala, está vendendo o iPhone 6, vou comprar. O ano que vem é ele que vai ser descontinuado. Então, ou você compra o top ou não compra. Aí você tem
o da Motorola, que está fazendo uma propaganda legal lá de música e tal. Aí tem um preço tal. Aí você tem o da Samsung, tem o da LG. Aí você começa, o que me interessa? Mais bonito. Qual o mais bonito entre eles? Ah, é esse aqui. Qual que tem câmera melhor e tal? Ah, esse aqui. Qual que tem o som da música melhor? Ah, esse aqui. E você classifica. Pega os 4, 5 modelos e coloca o melhor, o segundo, o terceiro e o pior deles em cada quesito. E aí, soma os quesitos ali e vê aquele que teve a maior nota. Aí você fala, pô, esse aqui, nos quesitos que eu estabeleci, é o melhor para mim. Né? Mais barato, por exemplo, você coloca como a melhor nota. Mais caro como a pior nota. Então, esse aqui é o melhor. Ele não é nem o mais caro, nem o mais barato, mas é o mais bonito, é o mais isso, é o mais isso, mais isso. E aí você põe o seu juízo de valor final e fala, não, fiz tudo isso, vou seguir esse preceito do mais econômico, melhor relação custo-benefício. Mas você pode fazer tudo isso e na hora do vamos ver, falar, ah, mas meu amigo tem esse aqui. Vou querer esse também. O que aconteceu? Você usou o modelo econômico, racional, levantando dados e pontuando. Mas na hora da decisão efetiva, você foi influenciado pelo modelo sociológico. Ou por um estímulo de falar, poxa, mas eu sou um coitado, sou sempre o inferior da turma e tal, vou comprar esse aqui que é o mais caro para mostrar que eu não sou inferior, eu tenho dinheiro. Modelo psicanalítico. Ou na hora do vamos ver, você fala assim, poxa, mas esse aqui é o melhor escolhido pelo modelo econômico aqui. Mas eu tive uma experiência com essa marca que não foi boa. Ou meu amigo teve uma experiência que não foi boa da assistência técnica, né? Ruim a assistência técnica. Modelo de aprendizagem. Então, na hora da decisão, nós somos influenciados por vários. Mas esse modelo econômico, por exemplo, é o modelo que eu sou engenheiro, que conheço de marketing, sigo, para não ser influenciado pelos aspectos subjetivos. Aqui são aspectos objetivos. Agora, tem um exemplo que eu conto que marca, né? Vocês nunca mais esquecerem. Eu tem um amigo, na verdade, que um dia ele me contou lá que o pai dele, a mãe separou dele, né? E ele não arrumava outra mulher. E os filhos ficaram preocupados e falaram para o pai, você tem que ir, a mamãe já está em outra, tem outro namorado lá e tal. Tem que ter alguém para você. Isso aí tem que arrumar, nós queremos que você tenha. E ele era muito racional, né? Ele fez uma lista de requisitos, a mais beleza, inteligência, vários requisitos. E os filhos não sabiam. E ele colocou lá alguns nomes de pessoas que tinham à volta dele, que estavam solteiras, que tinham alguma proximidade, que ele tinha alguma chance de conquistar. E aí ele pontuou aquelas 4, 5 mulheres ali, sabe? E viu a que tinha atingido maior pontuação, e um dia reuniu os filhos e mostrou, ó, eu avaliei aqui quem eu acho que pode ser boa para mim aqui, segundo esses critérios, e queria apresentar o nome que foi vencedora para vocês aprovarem antes de eu investir. Os filhos, um olhou para a cara do outro e falou, mas pô, que coisa absurda, né? E ele apresentou e falou, então, vocês têm alguma coisa contra se essa pessoa, assim, tal, tal, tal? Não. E aí ele foi e fez a proposta para essa pessoa.
Ó, a gente se conhece há tanto tempo e tal, estou sozinho, você também, e você me agrada por isso, isso. Em resumo, eles estão juntos já há 30 e poucos anos, né? Mas a escolha dele foi extremamente econômica, né? Modelo econômico, avaliando o custo-benefício de diversos requisitos para escolher. E aí eu remeto isso aqui para um problema sério, né, que hoje está muito forte. Nós somos muito influenciados hoje por estímulos, propaganda e tal. E isso nos levou a ser pessoas que nunca está satisfeito. Quando acaba de conquistar alguma coisa, já descarta aquela coisa e vai atrás de outra. E isso até nas relações, nos relacionamentos. E é por isso que os casamentos hoje duram menos tempo. Porque antes era totalmente econômico, né? O pai da moça e o pai do moço acertavam o casamento. Aí, com o tempo, isso foi perdendo força e cada um teve a opção de escolher o seu próprio parceiro. Só que hoje a escolha está sendo muito subjetiva e impulsiva. Então, eu sempre alerto para esses modelos para falar o seguinte, ó, o namoro é o momento de você conhecer a pessoa realmente. Então, é aquele momento em que você tem que descobrir como é a família, porque você vai ser família o resto da vida. E se tiver filho, então, mesmo que separe, a família continua. Você tem que ver os pensamentos da pessoa se bate com o seu, se gosta de coisas semelhantes, né? Por quê? Não adianta achar que, depois eu mudo a pessoa. Não, a pessoa, se for o homem principalmente, ele vai se adaptar porque ele tem interesse. Ele vai te agradar, né? Porque ele tem interesse. Então, ele joga futebol, gosta de jogar futebol. Daí você fala, você vai jogar futebol, vai me deixar sozinho. Ele vai a contragosto, não vai jogar lá. Não vai sair para beber com os amigos, não vai fazer as coisas que ele gosta, porque ele tem interesse de ficar. Só que no primeiro momento em que esse interesse diminuir, vai diminuir, a paixão passa, fica relacionamento, amor, mas paixão, aquela coisa assim, passa. Ele vai voltar a fazer o que ele gostava. Daí você fala, poxa, mudou. Não, você que tentou mudar a relação. Então, procura já escolher uma pessoa que gosta das mesmas músicas e tal, que pense do mesmo jeito, porque, vamos supor, você pensa em planejar a sua vida, em comprar uma casa, em ter dinheiro para guardar, pensar em ter filho e tal. O outro torra tudo que tem outro pensamento. Meu, você vai viver a sua vida inteira em conflito. Tá? Então, às vezes, até na hora de escolher o relacionamento, o modelo econômico, os modelos de compra, né, são importantes. Pô, mas você está levando o casamento para o modelo de compra? É, verdade. É assim que tem que ser visto. Você vai viver, se for bem escolhido, o resto da vida com aquela pessoa. E ninguém casa pensando que vai separar amanhã. Só que não preparou efetivamente a relação e por isso que daqui 1 mês, 2 meses já não é mais a mesma coisa, daqui 1 ano já está separando. E daí tem um monte de gente que não dura mais do que 1 ano o casamento. E o último modelo tem a ver com a hierarquia de necessidades. Nós vamos explicar a hierarquia de necessidades. Esse Maslow, um cara que na década de 60, ele escreveu uma teoria dizendo o seguinte, que existia uma hierarquia de necessidades na nossa vida. Começava com necessidades fisiológicas primárias e chegava até necessidades de autodesenvolvimento e realização pessoal. Ele classificou da seguinte forma:
Necessidade primária, fisiológica, fome e sede. Então, ele desenhou uma pirâmide e falou, ó, a necessidade básica da nossa vida é matar a fome e a sede. E ele falou que as outras necessidades superiores só iam surgindo na medida que a gente satisfizesse totalmente a necessidade primária inferior. Então, a hora que eu tivesse totalmente satisfeito com fome e sede, eu passava a ter necessidade de segurança. Segurança, proteção. É assim, comi hoje, estou satisfeito. Mas eu vou ter condição de comer amanhã? E daí, quando você tem esse pensamento, você fala assim, poxa, eu tenho que poupar. Porque senão eu tenho dinheiro hoje, comi, torro o resto. E amanhã eu vou ter dinheiro? Vou conseguir comer de novo? Não. Então, olha, seja prudente. Atue com segurança para garantir a sua vida amanhã e no futuro. Quando você tem uma visão de que você está comendo e bebendo e que você sabe que tem alguma reserva, tem casa para morar, tem da onde tirar, então você está com o seu futuro de médio prazo, pelo menos, garantido, surgem as necessidades sociais, que é a sensação de pertencer e de amor, né? Você pertence a algum grupo. Por exemplo, aquele modelo sociológico tem muito a ver com a necessidade social, certo? Eu quero fazer parte do grupo da classe, então eu vou agir para fazer parte desse grupo. Eu quero arrumar um companheiro ou companheira, eu vou me esforçar para ser visto como alguém que mereça ter o parceiro ou a parceira. Quando eu tenho essas três primeiras necessidades satisfeitas, aparece a necessidade de estima ou de ego, que é a nossa autoestima, eu gosto de mim mesmo, de reconhecimento. Né? É quando eu começo a olhar e falar, poxa, eu sou uma pessoa legal, tenho uma certa beleza, sou reconhecido, começo a olhar para aquelas coisas ligadas ao meu ego. Tem muito a ver com o modelo psicanalítico. E quando eu venço essas 4 barreiras aí, eu chego na quinta, que é a necessidade de autorrealização. E o Maslow, na teoria dele, falou o seguinte, que eu nunca vou ter uma necessidade de autorrealização se eu estiver passando fome. Eu não vou ter necessidade de estima se eu não tiver segurança. Então ele criou uma hierarquia. Uma evolução da teoria do Maslow, que ele mesmo reconheceu depois, é que essas 5 necessidades, elas não são hierárquicas. Elas são coexistentes. Então, o melhor modelo que define essas necessidades não é uma pirâmide, mas é isso aqui, ó, em que eu tenho a necessidade fisiológica andando em paralelo com a necessidade de segurança, em paralelo com as necessidades sociais, com a de estima e de autorrealização. Nós todos nascemos já com essas 5 necessidades. O que muda é o meu ciclo de vida biológico, meu ciclo de vida profissional, minha idade, né, que tem a ver com o biológico, minha formação, minha renda. E aí eu peguei 3 exemplos para ficar claro isso. A primeira linha aí é o universitário do primeiro ano. Vocês estão no primeiro ano, né? É primeiro ano que vocês estão? Sim, professor. Vocês se encaixam na linha vermelha. Para quem está fazendo um curso universitário, como vocês estão,
Vocês não fazem parte de famílias que estão passando fome, que não têm o que comer. Porque senão vocês não iam poder estar dedicando tempo e dinheiro para buscar uma formação. Então, a sua necessidade fisiológica é baixa, né? Porque você tem satisfeito. Todo dia você tem que comer, então não é zero, mas você sabe que você vai ter o que comer na sua casa e vai ter o que beber. A sua necessidade de segurança também não é forte. Por quê? Porque você tem um provedor, você mora com seus pais, você tem alguma segurança de que eles não iam te deixar fazer faculdade se seu pai tivesse perdendo emprego, sua mãe tivesse perdendo emprego, se não tivesse dinheiro para pagar aluguel ou para pagar comida. Então, vocês nem se preocupam muito com isso. Você não se preocupa com o que você vai comer amanhã. Na verdade, você reclama até. Oh, mãe, só tem isso hoje e tal. E nem se preocupa de onde vem o dinheiro que vocês gastam. Porque seus pais estão provendo isso para vocês sem dar muita satisfação. Sem mostrar os problemas. Só mostrando as belezas. E aí, com 18, 19 anos, vocês estão no auge da necessidade social. Você quer ter amigos, você quer ir em festa, você quer ser aceito e tal. E no auge da autoestima, né? Você passou a aborrecência, ou está passando por ela, em que aparece pelo, aparece espinha, aparece um monte de defeito na gente, muda a voz e tal. Você não gosta de você por um tempo, daí você volta a gostar. Está lá no auge as sociais e a estima. Autorrealização está lá embaixo. Você ainda não pensa direito o que você quer para a sua vida, se você vai ter filho, não vai, se você vai ter dinheiro, não vai, você até sonha em ser milionário, todo mundo sonha. Mas de fazer alguma coisa para autorrealizar, pouco. Pensa pouco nisso. O segundo caso é um trabalhador sem qualificação. Aquele que está lá dentro dos 50% das famílias brasileiras que não tem renda nem para comer direito. Esse grupo, ele tem lá em cima a necessidade fisiológica dele. Ele trabalha para comer. E o que ele ganha hoje é para comer hoje e amanhã. Então, qualquer 10 reais a mais para ele faz diferença em casa. E ele não tem muita segurança de que amanhã ele não vai estar passando fome. Ele pode até estar comendo hoje, mas amanhã ele não sabe. Ele está muito perto do limite da sobrevivência. Então, ele está sendo motivado por necessidades primárias o tempo todo. Necessidade social, não tem como pensar nisso. O máximo que ele faz é passar no bar e tomar uma cerveja de vez em quando com os amigos, tomar uma cachaça, uma festinha em casa, churrasquinho às vezes, um aniversário que compartilha com outras pessoas, mas não tem muito comparação. Mora num lugar que o que tem em volta não atrai a atenção dele, para ele querer ser igual, né? Ele mora mal, as pessoas que estão à volta dele não têm muita coisa, então não tem necessidades sociais muito fortes. A autoestima, então, puta, tem hora que você conhece uma pessoa, quando você descobre a idade dela, você fala, nossa, a vida foi dura para essa pessoa. Você olha, você acha que a pessoa tem uns 60 anos, daí quando ele fala a idade, tem 40 anos. Você fala, nossa senhora, como a vida é cruel com algumas pessoas. Está acabado, cara, acabado a mulher. Enquanto vocês estão pensando aí em fazer academia, em comer coisa saudável,
nível de gordura no corpo, essas pessoas estão preocupadas se vai ter força para levantar amanhã, porque ou é gordo pra caramba porque come totalmente errado, ou é magro que nem uma taquara, e não tem nenhuma preocupação com isso. O metabolismo, os hábitos é que define as coisas. Não tem nem espelho em casa para não olhar. E autorrealização, então, pensar em fazer alguma coisa só pelo fato de se autorrealizar, nem pensa. Terceiro caso, é um aposentado aí de classe média, que aposentou com 2, 3, 4 mil reais por mês. Necessidade fisiológica, malemar a aposentadoria dele, dá para ele comer. Só que ele não pode só comer pensando que amanhã ele tem outra aposentadoria, outro mês ele recebe de novo, porque ele olha e fala que vê que tem certas coisas que ele não consegue fazer. Por exemplo, se ele ficar doente, ele não tem um plano de saúde, porque quando você é velho, o plano de saúde passa a ser caro. Então, se ele ficar doente, ele vai precisar ter reserva financeira. Então, ele come e guarda o resto. Porque ele tem que garantir a segurança dele. Muito mais a segurança do que social. Então, ele não viaja muito, ele não participa de coisas, de grupos, não tem uma vida social forte. Por quê? Porque não pode gastar muito. Então, é melhor do que aquele trabalhador de classe baixa, né? Mas muito menor do que vocês, tem muito menos necessidade social do que vocês aí com 18, 19 anos. A autoestima também já passou a época dele, certo? Ele já se vê velho, já se vê com ruga, gostaria até de não ser tão velho, mas não tem o que fazer. Não é zerada a autoestima dele, mas não é lá em cima também. Mas começa a pesar coisas de autorrealização. Tudo aquilo que ele não conseguiu fazer porque não tinha dinheiro, porque tinha filho, priorizava tratar os filhos do que cuidar dele mesmo, ele começa a tentar fazer. Então, vou aprender inglês. Puta, quando eu era moço não podia, agora eu vou aprender essa tarde inglês. Pô, vou aprender a usar computador. Nós tivemos uma aluna no curso de jornalismo, em que não teve chances na vida, e aí quando o filho dela, de 40 anos, resolveu fazer jornalismo, ela que já tinha 70 e tanto, resolveu fazer com ele. Aí se perguntava para ela, por que você está fazendo jornalismo? Ah, porque eu, desde jovem, gostaria de escrever poesia e tal, e nunca tive. A vida me levou a casar cedo, filho, nunca tive oportunidade. Agora, meu filho resolveu fazer, eu vim também. Aí se pergunta, ela foi jornalista? Não, ela fez o curso, mas nunca foi jornalista. Ela estava fazendo só para autorrealização. Uma coisa que eu sempre quis, não pude, agora eu pude e fiz. Se formou, recebeu certificado, tudo certinho. Agora, por que essas necessidades não são hierárquicas? Porque alguma coisa pode acontecer na vida que muda da noite para o dia. E aí eu tenho 2 exemplos de quando eu estava dando essa aula. Uma vez foi na engenharia de alimentos, uma vez foi em relações públicas. Na engenharia de alimentos, uma moça falou assim, professor, aconteceu comigo. Eu estudava na Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural. Fazia engenharia de alimentos lá. Morava em República, tinha meu carro, festas, ia para Barra, que ela morava ali na região de Sepetiba, Santa Cruz, e fica perto do Recreio dos Bandeirantes e da Barra. Ia para lá, festa. Um dia minha mãe me ligou e falou,
Seu pai morreu. Minha mãe nunca fez nada no serviço do meu pai. Tinha um irmãozinho menor e eu. Eu tive que arregaçar minha manga, pedir transferência para a Unital, para vir cuidar dos caminhões do meu pai, que ele tinha 3 ou 4 caminhões que fazia rota de coleta de leite nas fazendas para entregar na cooperativa. E, de repente, eu que nunca sabia nem como é que era a rota, não conhecia caminhão, tive que administrar lá os 4 caminhões, contratar mais um motorista, que meu pai dirigia um deles, e passei a administrar durante o dia a atividade que sustentava a minha família e vim estudar à noite aqui na Unital. E aí, ó, da noite para o dia, essa curva que nós vimos aqui, opa, que ela estava aqui, né? Vivendo em festa, amigo, namorado e tal, lá no Rio de Janeiro. Da noite para o dia, a curva dela veio para a curva do trabalhador sem qualificação. Por quê? Porque ela começou a ter que trabalhar pensando em trazer o sustento para casa. Porque a mãe não sabia fazer nada. E se largasse o serviço, daqui a pouco deteriorava e não tinha mais renda. E passou a se preocupar com a segurança, que ela nunca se preocupou. E a necessidade social e de estima dela foi lá para baixo. Do mesmo jeito que acontece isso, pode acontecer ao contrário, né? Aquele trabalhador desqualificado ali, sem qualificação, fez uma fezinha na loteria e ganhou. De repente, todos os problemas dele foram resolvidos. Então, do mesmo jeito, como eu falei, né, que alguém que está na curva vermelha aí, de uma noite para o dia, pode ter um problema e passar para cor-de-rosa. Ao contrário, também é verdade, né? Você pode, de repente, receber uma bolada e mudar totalmente. Então, isso mostra que as necessidades não são hierárquicas. Elas mudam de acordo com a nossa vida, com a nossa característica, certo? Vocês mesmos estão no primeiro ano, estão na curva vermelha. Só que à medida que vocês forem chegando no final do curso, vão começar a se preocupar mais com a sua própria sobrevivência, em ter a condição de sobreviver. Então, quando vocês chegarem, tem gente com o microfone aberto. Quando vocês chegarem lá no final do curso, vocês vão estar muito menos preocupados com o aspecto social de estima e preocupados se vão ganhar dinheiro para se sustentar. Se vão conseguir ter condições de alugar uma casa, um apartamento e morar sozinho. Se vão conseguir ter condições de sustentar uma família, de adquirir seus próprios bens. E vai chegando no final do curso, começa a aparecer um monte já com aliança, porque é natural da vida, né? Eu cresço, hoje, para a classe social que a gente faz parte, buscar uma formação, em paralelo está arrumando namorado, namorada, e acaba de se formar, já vai casar para seguir o seu próprio rumo, certo? Então começa a aparecer muitos com aliança já, lá para o terceiro ano, sexto, sétimo semestre. E quando você começa a pôr aliança no dedo, as suas prioridades mudam. O dinheiro que você ganha já vai para uma poupança pensando em comprar um terreno, comprar um apartamento, em casar, fazer casamento, e fica menos ligado a compras supérfluas. Tá? Então, o Maslow explica lá naquele slide que a gente estava o modelo
da hierarquia de necessidades, em que as pessoas compram motivado pelo estágio na hierarquia em que ela está. Por exemplo, vocês, influenciados pelo momento sociológico, social e de autoestima, vocês vão comprar com esse foco. Aquela pessoa que ganha o suficiente para comer vai comprar motivado por essa necessidade de matar fome, matar sede e assim por diante. Aquele que já está no fim de vida ou tem muito dinheiro vai começar a se preocupar mais com autorrealização e tal. Eu tive um professor de música, um pianista sensacional, com 80 e tantos anos, que estudava russo. Por que ele estudava russo? Porque a origem da família dele tinha uma perna dela que era na Rússia, e ele resolveu estudar isso depois de velho. Usou? Será que algum dia ele conversou em russo com alguém? Duvido. Mas ele estava se autorrealizando, aprendendo russo. Ok? Então, dúvidas? Vou interromper aqui. Nós acabamos os primeiros dois itens aí do mercado consumidor, que é o objeto e objetivo. Na próxima aula a gente fala de organização, operação, ocasião e onde, local. Dúvidas? Comentários? Professor, um comentário. Ana Luísa. Eu não sei se eu estava percebendo isso mais o ano passado. Agora eu tô meio por fora, mas eu acho que ainda tem bastante. Não sei se você conhece aquela caneta da Stabilo. Caneta, marca-texto, tem um monte de coisa. Eles têm da Stabilo. Que eu tava vendo, começou a surgir muita coisa parecida. As canetas da Stabilo começou a surgir muito. E mesmo com marcas paralelas, eles compravam, o pessoal ainda comprava Stabilo por conta da marca. Quando você falou, até eu comentei aqui com uns amigos uns colegas da faculdade mesmo, da sala, falei, cara, como que pode, né? As pessoas têm isso por status também, né? Tipo, pela sociedade, influência da sociedade, por status e pela marca, né? O que a marca não passa, a visão, fala, não, porque Stabilo te deixa muito melhor, vai deixar seus resumos mais bonitos. A propaganda deles, o Instagram deles é baseado nisso. Aí quando você falou, eu lembrei e falei, cara, como que pode? Até com caneta é influenciado, né? E é caro as canetas deles. Tudo. É tudo influenciado. E aí, essa disciplina para vocês aí de um curso que antes não se preocupava muito com marketing, né? Porque tinha pouca concorrência, é fundamental porque vocês vão ter que conhecer as razões que levam as pessoas a contratar o seu serviço. E se você tiver uma marca forte, você pode ser uma caneta Stabilo aí que é mais cara e as pessoas compram a despeito de ter outras que fazem a mesma coisa. Certo? Mais algum comentário? Professor, o senhor fala da concorrência na nossa área, né? Mas da mesma maneira, né, da mesma maneira que aumentou ali a concorrência, a busca pela saúde de anos para cá, ela aumentou muito mais também, né? Sim. Eu gosto bastante de correr. E quando eu comecei a correr há uns 10 anos atrás, eu corro ali na pista da CTI, né? E você não via ninguém ali. Era a minha assessoria com 4, 5 pessoas e só. Aí, conforme foi passando os anos, muitas pessoas começaram a frequentar. E essa coisa de corrida foi aumentando muito, muitas provas de rua e tudo mais. E aí eu vi que é muita gente indo atrás de um outro objetivo hoje. Saúde, acordar mais cedo, né? E se alimentar bem. Então, da mesma maneira que a concorrência aumentou,
As pessoas se preocuparam muito mais também com isso, né? Então, mas o que você acha que veio primeiro? O que Veio, a preocupação com a veio as pessoas saúde? se preocupando com saúde ou o nutricionista falando de saúde? O nutricionista hoje, ele aparece muito mais, né? Então, Antigamente porque o era difícil pouco. é igual o ovo e a galinha, é difícil saber efetivamente Quem onde veio começou primeiro. o movimento. É. Tá? Por quê? As pessoas, cada dia, estão mais preocupadas com a vida, né? Na verdade, é uma preocupação de sempre, tanto que tem as pessoas que buscam solução para a vida eterna, né? Tem muito filme que trata disso. Tudo que você falar que prolonga a vida das pessoas, elas querem. A medicina tem como principal missão aumentar a expectativa de vida das pessoas. Em Tem, 2000 anos, a expectativa de vida passou de 20 e poucos anos, né, que eu já citei aqui, acho. Cristo morreu com 33, velho, porque a expectativa de vida naquela época era 24 anos. Em 2000 anos, a expectativa foi para 75, em alguns lugares até maior. Aumentou, multiplicou por 3 a expectativa de vida. Isso está associado a diversos fatores. Saneamento básico, né? Você olha, por exemplo, tem um programa na Netflix, uma série que chama Mundo Mistério ou Mistério Mundo. É legal, quem tiver acesso, assiste. O primeiro ou segundo números fala sobre a peste negra, a peste bubônica. E mostra, por exemplo, por que ela se alastrou e dizimou lá, em algumas regiões, dizimou 50% da população. Como chama, professor? Mundo Mistério ou Mistério Mundo. É um brasileiro, um rapaz que faz uns documentários, muito legal. E o primeiro ou segundo número fala sobre a peste. E ele mostra que a higiene, não existia higiene. As pessoas ficavam com a mesma roupa meses, não tomava banho, com a mão suja, sem lavar, comia, vivia no meio dos ratos, dos animais e tal. Então, uma das primeiras diferenças do mundo começou já na preocupação com a higiene, né? E, por exemplo, a Itália, que é descendência forte dos romanos, né? Na verdade, os romanos vieram de lá. Você vê a construção das cidades italianas, os romanos eram mais limpos. Por isso que eles chegaram a dominar o mundo. Por exemplo, eles pegavam um rio, um lugar que o rio era mais alto e mais baixo, e construíam uma cidade aqui nesse meio. E faziam canaletas de pedra atravessando a cidade da parte mais alta do rio até a parte mais baixa. E daí tinha canaleta branca e canaleta preta. E as casas eram construídas entre as duas canaletas, de tal forma que você pegava a água que vinha do rio limpa para usar na casa, e todo o dejeto você jogava na canaleta suja que ia para o rio. Então, imagina, as cidades eram limpas, porque ela pegava a água do rio, atravessava por dentro da cidade e devolvia para o rio por meio de canaletas. Você pega a Inglaterra, por exemplo, você assiste filmes que mostram a sujeira que era, o esgoto que era na rua e tal. Eram povos menos evoluídos. Então, a higiene mudou a vida das pessoas. Aí nós chegamos no momento agora em que qualquer detalhe está sendo avaliado, inclusive a alimentação. E aí começou com quem? Os mais ricos, que tinham acesso àqueles médicos que trabalhavam com assuntos diversos, que estavam buscando a fonte da vida eterna lá.
E aí surge nutrição. Aí, como essas pessoas começam a ter sucesso, tanto os velhos viver mais, como os médicos nutricionistas ganhar mais dinheiro, tanto estimula as pessoas a querer ter esse tratamento também, e estimula o mercado, porque à medida que tem mais pessoas querendo o serviço, você tem que ter mais oferta de produto. Então, surge mais pessoas trabalhando com nutrição, surge curso, surge tudo. Então, é meio que um puxa o outro, tá certo? Então, é essa a situação, tá? Não sei se meu comentário fecha o seu pensamento, não sei, foi a Fernanda que falou, né? Se não me engano. Isso, professor. Mas Tem a ver também com o modelo sociológico que o senhor explicou, né? é isso aí. Que às vezes um vê fazendo, o outro quer fazer também e influencia outras pessoas, né? Isso mesmo. Tá bom? Então, até a semana que vem e pensem nisso para a vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Obrigada. Obrigada.